Os 400 anos importam todo porque aqui se viveu o verdadeiro cristianismo. Nos traz todo um legado de resistência, de uma cultura única, onde muitos dos nossos costumes que nós temos hoje em dia, nós herdamos dos povos originários. Existe essa cosmovisão, né, dos índios. Primeiro que não eram só índios guaranis que viviam na localidade onde eram as missões, existiam vários grupos, os guaranis eram os em maior número, então é isso que a gente ressalta, né, os costumes deles foram os que, enfim, se perpetuaram mais entre as pessoas que a gente está conversando. Mas eles viam nessa cosmovisão uma grande importância de estar perto de rios, por mais que seja óbvio que se precisa morar perto de rios, né, nessa migração que eles fazem desde a Amazônia, também era um lance espiritual, que eles acreditavam que água parada não era boa para a espiritualidade. Então eles precisavam ficar perto de lugares com movimentação de água. E aí a pesca também vira uma questão de grupo, né, pescar junto entre eles. A pesca ela é muito mais fácil de manejo, de consumo, o peixe não requer tanto conhecimento, enfim, questões de conservação também, né? Então, eles começam a desenvolver, dentro da alimentação, esse grande ritual da pesca. O moquém, que não é especificamente guarani, eu acho que ele é mais tupi, assim, enfim, talvez de outros grupos. Ele é basicamente uma grelha que eram feitas para não só o cozimento desse peixe, como também a defumação dele, que aí a gente pensa não só na alimentação, como na conservação do alimento. Mas, por que a gente tem falado da pesca, né? Porque a pesca, ela dá origem a essa nossa grande tradição, que é o churrasco. Se fazia muito, gente, eles comiam muita carne. O gado ele foi introduzido pelo padre Cristóvão de Mendonça lá no primeiro ciclo. Depois, no segundo ciclo, eles introduzem mais uma leva de gado. E aí, inclusive, por que a gente tem a cidade de Vacaria? A cidade de Vacaria era lá onde se concentrava o gado da região das Missões, por isso que lá. Então, assim, ó, se tinha o costume de comer muita carne assada no espeto. Quando a carne estava um pouquinho assadinha, já ia tirando as lasquinhas e já ia comendo. Pau, porque era um jeito rústico, espeto, né? de pau e fogo fogo de chão e na vala mesmo, era assim que se fazia. Olha, o churrasco, historiadores dizem que o churrasco praticamente nasceu, foi aqui, já assavam carne lá há milhares de anos. Mas do boi, assar o boi com as tradições, começou com os jesuítas, e os jesuítas foram implementando. Os jesuítas têm esse costume, né, tem essa criação na Europa. Eles trazem porque eles veem que a terra que se tem, né, as construções são terras propícias para o gado expansivo, né, para a criação expansiva. Então eles são trazidos e eles ajudam então na produção de alimentos, ajudam na construção de coisas. Na mobilidade também, na mobilidade, né? Enfim, né, a alimentação é só mais uma questão. Até ali o churrasco não existe. O churrasco é uma coisa nova, querendo ou não, pensando numa história gigantesca, né, de muitos anos. Então eles deviam também ter uma facilidade muito grande para desenvolver ferramentas, instrumentos de trabalho, como até a faca, né, para manusear esses bichos, para limpar o peixe, para pescar, para matar o boi, para fazer o churrasco. Tem dificuldade de encontrar esses registros de onde veio, que momento, né? Mas quando a gente fala preciso, né, fazer um abate desse boi, preciso separar essas partes porque é um animal que ele é grande, né? Então eu preciso ter um desenvolvimento aí de materiais para isso, né? Então
se começa a observar o surgimento das facas, né? Não como as facas que a gente tem hoje de aço inox, mas com a utilização dos metais que se tinha, né? Se conseguia na época, com os cabos de madeira, né? Para que se conseguisse fazer essa separação, essa retirada do couro, que também passa a ser utilizada, né? Essa faca é modelo espanhol, e junto com a faca foi criada porque veio o boi. Na criação dessa faca, com o cabo, com o metal, com tudo, para carnear o boi, nós tiramos o couro. O couro é onde fizemos a bainha da faca. A bainha da faca é feita do couro desse mesmo boi que é carneado com essa faca. Tudo vai se construindo a partir desses desenvolvimentos, né, de contribuições tanto dos jesuítas que trazem, né, esse gado. Foi em torno de 1.000 cabeças de gado que foram trazidas inicialmente, e se a gente olha numa estrutura de layout, né, de construção das missões, a gente identifica essa organização que foi feita para a criação desse gado quando ele chega, né? Então não foi pensado, né, que o churrasco, não foi criado que o churrasco seria algo tão forte também, assim como o chimarrão, tão forte para nossa cultura e para os nossos hábitos de alimentação. E se torna tão importante porque a gente tem a cultura do churrasco nas famílias, né? As famílias e nos encontros, né? A gente encontra as pessoas e a primeira coisa que a gente fala, vamos fazer um churrasco pra gente se reunir. O entendimento daquela prática e como aquela prática o que a gente consegue evoluir e modernizar dessa prática, né, para esse momento, para essa contemporaneidade que a gente vive. A história da comida e da bebida, ela é muito difícil de ser datada, de ser estudada, e a gente às vezes não enxerga como uma história ou como parte da história, como a gente vê um arquivo, uma guerra, né, uma coisa assim mais vista como coisas históricas, porque é cotidiano, todo dia a gente acorda e toma um chimarrão, todo domingo a gente faz um churrasco. Então parece só mais uma coisa do nosso cotidiano, mas dentro desse costume e dessas práticas tem muita história do nosso povo, né? E tem muita história nossa, que a gente continua modificando essas receitas, continua modificando esses manejos. Então é muito interessante ver como isso também, né, agregando pessoas, né, povos indígenas, agregando mulheres que geralmente ficavam nas cozinhas, né, nas construções, e esses povos que muitas vezes foram invisibilizados dessas grandes histórias. Legado à Mesa, patrocínio Colégio Anchieta, Rede Jesuíta de Educação e Unicinos, nossa sala de aula é o mundo.